Olá, sexto ano, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Nesta aula, galerinha, nós vamos continuar falando das medidas de comprimento, certo? Então vem comigo, galerinha. Na aula anterior, galerinha, nós vimos que o metro, ele é a unidade fundamental para medir comprimento, certo? E nós conhecemos também os múltiplos do metro e os submúltiplos do metro, certo? Lembrando que os múltiplos são unidades maiores que o metro e os submúltiplos são unidades menores que o metro, ok? Então, quem são os múltiplos do metro? São o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. Quem são os submúltiplos do metro? O decímetro, centímetro e milímetro, ok? Então, por exemplo, ó, para nós medirmos a distância de Bom Jesus a Teresina, a unidade mais adequada será o quilômetro. Belezinha, né, galera? Agora, para nós medirmos a largura, por exemplo, do nosso livro de desenho geométrico, a unidade mais adequada será o centímetro. Tá entendendo? Pois bem, galerinha, ó, então vamos aprender agora a como fazer as leituras dessas medidas de comprimento. Preparados? Então vem comigo. Galerinha, ó, então uma dica muito importante que eu vou dar para vocês. A leitura das medidas de comprimento, elas podem ser feitas com o auxílio do nosso quadro de unidades, certo? Por exemplo, então vamos aprender a como fazer a leitura, tá, dessa medida aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é elaborarmos, tá, o nosso quadro de unidades, que é essa aí, ó, nosso quadro de unidades, onde nós temos aqui o metro, tá, como unidade fundamental, temos aqui os seus múltiplos, tá, e os seus submúltiplos, beleza? Galerinha, o segundo passo é bem simples, tá? Nós vamos observar qual a unidade de medida no qual estamos nos referindo aqui, certo? Então, a unidade que nós estamos nos referindo é o metro. Então, feito isso, eu vou colocar uma vírgula no metro. Entendido? Agora, ó, eu vou colocar o número que está acompanhando essa vírgula, que é o 5. Até aí tudo bem? Tá, então vamos seguir, ó. Esses outros números, galerinha, nós vamos colocar em cada unidade dessas daqui, certo? Então, nós vamos colocar o 1 no decâmetro, certo? O 0 em decímetro, o 4 em centímetro e o 8 em milímetro. Belezinha? E aí, ó, vocês vão observar em qual unidade que parou o último número, tá? Então, nesse exemplo aqui, a unidade que o último número se encontra é em milímetros, ok? Então, feito isso, agora nós podemos realizar a nossa leitura. Então, como é que nós vamos fazer a leitura dessa medida? Certo, galera? Então, nós vamos ler, ó, da seguinte maneira, ó. Então, nós vamos pegar a parte decimal, certo? Acompanhado da unidade de medida do último algarismo, tá? Que foi onde terminou aqui, em milímetros. Então, nós vamos ler da seguinte maneira, ó. 15 metros e 48 milímetros, certo? Ou seja, né, galerinha? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer para realizar a nossa leitura é copiar a nossa tabelinha, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Beleza? Depois, nós vamos verificar a qual unidade de medida estamos nos referindo, tá? Se é metro, se é quilômetro, se é centímetro, beleza? E colocamos a vírgula na unidade que está sendo referida. E por último, nós vamos observar em qual unidade de medida terminou o último número. Beleza? Então, vamos para um próximo exemplo. Vamos ver como é feita a leitura dessa medida aqui. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o nosso quadrozinho, tá? A nossa tabela. Depois, nós vamos verificar em qual unidade de medida estamos nos referindo. Nesse caso aqui é o quilômetro. Então, feito isso, então nós vamos colocar aqui o 2, tá? Em quilômetro, e vamos distribuir os outros números em unidades diferentes, tá? Então, o 0 fica aqui e o 5 vai ficar aqui. E por último, nós vamos verificar em qual unidade de medida que parou o número, certo?
Então, feito isso, agora nós podemos fazer a nossa leitura. Então, nós vamos ler da seguinte maneira, tá? Então, nós temos aí 2 quilômetros, certo? E 5 decâmetros, beleza? Vamos que vamos, galera. Nós só estamos começando ainda, tá? Só estamos aquecendo. Então, vamos fazer mais um exemplo da leitura das medidas de comprimento. Então, vem comigo, ó. Certo? Então, vamos para um próximo exemplo. Vamos ver como é feita a leitura dessa medida aqui. Então, primeira coisa, o que é que nós temos que fazer? Colocar a nossa tabelinha, certo? Depois verificar qual unidade que estamos nos referindo, tá? Nesse caso aqui é o decâmetro. Então, nós colocamos a vírgula e o número que está acompanhando em decâmetro, certo? Que no caso é o 4. E depois vamos distribuir esses números em cada uma dessas unidades, tá? Então, aqui eu vou ficar com 6, aqui 1, aqui 0 e aqui 6, certo? Então, feito isso, galerinha, nós podemos fazer a nossa leitura, tá? Como é que é feita a nossa leitura? Vamos ler a parte decimal, acompanhada da unidade de medida em que terminou o número, tá? Então, observe que essa medida terminou aqui em centímetro, certo? Então, ou seja, nós vamos ler da seguinte maneira, ó. Então, nós temos aí, galerinha, ó, 64 decâmetros e 106 centímetros. Show de bola, né, galerinha? Muito simples, né? Muito fácil, né? Vamos fazer mais um exemplo envolvendo a leitura das medidas de comprimento, tá? Agora, para finalizar, vamos ver como é feita a leitura dessa medida aí, ó. Então, do mesmo jeito, tá? Colocamos o nosso quadro, beleza? Verifica qual unidade que está sendo referida, no caso é o metro. Então, nós vamos colocar o 0 aqui em metro, tá? E vamos distribuir os números nas outras unidades, tá? Opa, terminou em milímetros. Então, como é feita essa leitura aí, galerinha? Eu não preciso ler 0 metros, certo? Então, nós vamos ler só a parte dos milímetros. Então, nós temos aí 7 milímetros, ok? Certo, galerinha? Ó, então, essa é a nossa sala de aula, tá? Nossa sala de aula está vazia, sem a presença de vocês, tá? Queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês. Então, faz de conta que vocês estão na sala de aula. Anotem aí algumas informações importantes sobre as leituras das medidas de comprimento. Pega aí o caderno e caneta e vamos copiar essas observações importantes, certo? Os símbolos das unidades de medidas, eles são escritos, tá, galerinha? Com letras minúsculas e sem pontos, certo? Anotaram? Se não conseguiu acompanhar, dá pausa no vídeo, volta e copia aí no caderno, beleza? E outra dica importante, tá? Não há plural para essas unidades de medidas, certo? Anotar essas duas dicas importantes. Então vamos lá, ó. Então quais dessas duas formas estão corretas? É essa da esquerda, né, galerinha? Então, a forma correta para representar uma unidade de medida é com letras minúsculas, certo? E sem plural, tá? Então, nunca colocar esse Szinho aqui, ó. Apesar de ser 15 metros, nós não colocamos MS, tá? Apenas o M, beleza? Galerinha, agora vem comigo que nós vamos estudar um assunto muito importante, tá? Então, nós vamos falar agora da transformação das unidades de medida de comprimento. Beleza? Certo, pessoal? Então, no sistema métrico decimal, a transformação das unidades de medida de comprimento, ela segue a seguinte regra, tá? Diz o seguinte, ó, que cada unidade de comprimento equivale a 10 vezes a unidade imediatamente inferior. Entenderam alguma coisa? Não, né? Nem eu. Então, vou explicar aqui. Então, vem comigo que eu vou explicar melhor para vocês. Ou seja, tá, galerinha, ó. Então, o que ele quis dizer aqui, ó? Que essa unidade aqui é 10 vezes maior que essa daqui é 10 vezes maior que essa, e essa daqui é 10 vezes maior que essa daqui. Certo? Agora, ó, quando eu venho aqui de milímetros, quando eu vou transformar de milímetro para centímetro, essa unidade aqui é 10 vezes menor que essa daqui é 10 vezes menor que essa, e essa unidade aqui é 10 vezes menor que
essa daqui. Ou seja, galerinha, ó, então o quilômetro é 10 vezes maior que o hectômetro, tá? O hectômetro é 10 vezes maior que o decâmetro e o decâmetro é 10 vezes maior que o metro. Agora, observe aqui o seguinte, ó. O milímetro, ele é 10 vezes menor que o centímetro, tá? O centímetro é 10 vezes menor que o decímetro e o decímetro é 10 vezes menor que o metro. Ou seja, quando eu transformar uma unidade da esquerda para a direita, eu vou multiplicar por 10. E quando eu for transformar uma unidade da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10. Beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui envolvendo a transformação das unidades de medidas, tá? Então, por exemplo, nós vamos transformar 16,584 hectômetro em metro. Para isso, galerinha, nós vamos precisar de quem? De quem? Da nossa tabelinha, né? Então, coloque aí a nossa tabelinha, tá? Então, por amor de Deus, aprendam essa tabelinha aí, tá? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Legal? Então, feito isso, ó, agora vem aqui para a nossa tabelinha. Vamos aqui para a nossa tabelinha, ó. Então, nós temos aqui, ó, 16,584 hectômetros, nós vamos transformar em metro. Ou seja, nós vamos andar duas casas, certo? Ó, uma, duas, tá? Então, nós vamos andar duas casas. Ou seja, nós vamos multiplicar por 10 e por 10. No total de 100, certo? Então, eu vou pegar, ó, 16,584 hectômetro e multiplicar por 100 para transformar ele em metro, ok? Quando eu faço isso, ó, basta a gente deslocar a vírgula, certo? Então, se a vírgula está aqui, ó, entre o 6 e o 5, como eu vou multiplicar por 100, eu vou andar duas casas. Então, ela sai daqui, ó, e vem, ó, uma, duas. Então, vai ficar entre o 8 e o 4, certo? Então, nós vamos ficar com 1.658,4 metros, certo? Ou seja, tá, pessoal? 16,584 hectômetro é igual a 1.658,4 metros. Legal? Vamos fazer mais um exemplo de transformação. Certo, galerinha? Agora nós vamos transformar 1,463 decâmetro em centímetro. Então, pegue a sua tabelinha e vem comigo. Então, vamos lá. Ó, nós estamos aqui em decâmetro, certo? E vamos transformar agora em centímetro. Então, nós vamos andar, ó, uma, duas, três casas, certo? Lembrando que cada casa a gente multiplica por 10, né? Então, no total aí, nós vamos multiplicar por 1000. Ah, professor, por que o senhor está multiplicando? Lembra, tá? Quando for da esquerda para a direita, nós multiplicamos. Agora, quando for da direita para a esquerda, nós vamos dividir. Então, galerinha, ó, nós vamos pegar 1,463 decâmetro e multiplicar por 1000, certo? Ou seja, a nossa vírgula vai andar 3 casas para a direita, certo? Então, nós vamos ficar, ó, a vírgula está aqui, então ela vem 1, 2, 3, vai terminar aqui no 3, tá? Então, nós vamos ficar com 1.463 centímetros, belezinha? Ou seja, 1,463 decâmetro é igual a 1.463 centímetros. Show de bola, né, galerinha? Essas transformações são bem simples, tá? É só lembrar, né, galerinha? Da esquerda para a direita eu multiplico por 10. E da direita para a esquerda eu divido por 10. Show, né? Vamos fazer mais um exemplo, ó. Vamos transformar agora 176,9 metros em decâmetro. Beleza? Agora observe o seguinte, ó, nesse exemplo nós vamos transformar metro em decâmetro, ok? Então agora nós estamos voltando, certo? Então nós estamos vindo agora da direita para a esquerda, ou seja, nós vamos dividir, tá? Então nós estamos aqui em metros e nós vamos transformar em decâmetro, ou seja, nós vamos andar apenas uma unidade, ok? Ou seja, nós vamos dividir por 10. Então, 176,9 dividido por 10 vai ser igual a 17,69. Ou seja, tá, galerinha, ó,
176,9 metros é igual a 17,69 decâmetros. Muito legal essas transformações, né, pessoal? Vamos fazer mais um exemplo envolvendo a divisão, tá? Então, agora nós vamos transformar 978 metros em quilômetros. Do mesmo jeito, ó, toda vez eu uso a nossa tabelinha, tá? Que fica mais fácil. Então, vamos lá, nós estamos aqui em metro, ok? E vamos transformar agora em quilômetros. Então, nós vamos andar quantas unidades, ó? 1, 2, 3. Ou seja, nós vamos dividir por 1000, certo? Então, ó, 978 metros dividido por 1000 é igual a 0,978. Ou seja, galerinha, ó, 978 metros é igual a 0,978 quilômetros. Show de bola, né, galerinha? Galerinha, agora vamos complicar mais um pouco essa transformação das unidades, certo? Então vem comigo, ó, vamos fazer esse seguinte exemplo. Efetue a expressão e dê o resultado em metros. Então nós temos aí, ó, 1,6 km mais 30 decâmetros mais 654 centímetros. E nós vamos ter que transformar tudo isso aqui em metro, certo? Então vamos colocar a nossa tabelinha, beleza? Eu vou fazer aqui apenas uma transformação, tá? E vocês continuam aí em casa. Pera aí, deixa eu colocar meu quadro aqui, pronto. Então vamos lá, ó. Então vai ficar 1,6 km, tá? Eu estou aqui em quilômetro e vou transformar ele em metro, tá, pessoal? Porque, ó, eu tenho que transformar quilômetro, decâmetro e centímetro tudo em metro, tá? Então, primeiramente eu vou pegar aqui, ó, 1,6 km. Eu estou aqui em quilômetro, eu vou andar, ó, 1, 2, 3, certo? 3 casas. Ou seja, como eu estou indo aqui, ó, da esquerda para a direita, eu vou multiplicar, certo? Então, eu vou multiplicar por 1000, tá? Se eu andei 3 casas, eu vou multiplicar por 1000. Então, vai ficar 1.600 metros, certo? Então, eu vou ficar com 1.600 metros. Então, eu já transformei 1,6 km em metros. Agora, falta transformar 30 decâmetros em metros e 654 centímetros em metros. Então, quando eu transformo 30 decâmetros em metros, eu vou ficar com 300 metros, tá? E quando eu transformo 654 centímetros em metros, eu vou ficar com 6,54 metros. Pronto, agora como todas as unidades, ó. Agora como todas as medidas estão com a mesma unidade, ó, que é o metro, basta eu somar, ó, 1.600 mais 300 mais 6,54 metros. Então eu vou ficar com um total 1.906,54 metros. Beleza? Galerinha, agora nós vamos falar das nossas atividades, certo? Então, ó, a nossa atividade não vai estar no livro nem do SAIS, nem no livro de desenho geométrico, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma lista de exercício e vou enviar no grupo da turma. Ou seja, vai ser uma atividade complementar, certo? Então, ó, galerinha, qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, tá? Mergulhem fundo nos nossos livros, tá? No livro do SAIS, no livro de desenho geométrico, na plataforma do SAIS, beleza? Então, um grande abraço e até a próxima aula.